Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Salmo a salmo, e hoje salmo de número 74, um dos salmos de Asaf, salmo de número 74, e eu quero tratar com você nesse salmo acerca das lutas que nós enfrentamos para ser povo de Deus. Esse salmo nos fala dos ataques contra o povo de Deus e da sensação de que Deus está de braços cruzados. E a pergunta é, Deus cruza os braços? Deus fica passivo, assistindo a derrota, a perseguição, o esmagar, o oprimir de seu povo? Deus fica de braços cruzados enquanto a tragédia nos acomete? Esse é um salmo de Asaf. No hebraico ele é chamado de Masquil. Nós temos 13 salmos chamados assim no livro de Salmos. Já lemos alguns desses, falamos um pouco sobre o que é Masquil. Aqui nós ainda temos os 74, 78, 88, 89, 142 pela frente. A palavra Masquil quer dizer ensino. Então é um salmo chamado didático. É um salmo de adoração, é uma canção de louvor, mas é também uma canção pedagógica, é uma canção que ensina verdades sobre quem Deus é, sobre a vida. E o louvor tem esta função. Tanto o louvor, tanto as canções cantam para Deus, cantam também sobre Deus, e quando cantam sobre Deus, ensinam acerca de quem Deus é. Então a música, ela tem essas duas vertentes, horizontal e vertical. Este salmo, conquanto seja um salmo de louvor, também tem essa vertente horizontal mais acentuada, tem essa ênfase de que é um salmo direcionado às pessoas, é uma canção do culto direcionada às pessoas que estão no culto, para que as verdades sobre Deus que são entoadas no salmo arremetam as pessoas para o louvor e adoração a Deus. Então, aqui, em lugar de ser uma canção direta a Deus, é uma canção direta ao povo de Deus, para que o povo de Deus louve ao Senhor. Então, o louvor tem essas duas facetas aqui. Vamos ler. Salmo de número 74, esse salmo de ensino. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam do lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parece-me que os que brandem machado no espesso, parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora, a todos esses lavores de entalhe, quebram também com machados e martelos, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará incessantemente o teu nome? Porque retrais a mão, sim, a tua destra, e a conserva no teu seio. Aqui a ideia é de Deus assim:
A mão está no seio, a mão está enfiada, braços cruzados é a pergunta dele. Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conserva no teu seio? Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera os feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo, aqui, na verdade, no hebraico é do Leviatã, a ideia de um animal de 7 cabeças, e deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno tu os fizeste. Lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a tua rola ou pomba, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado, o oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Senhor amado, nós oramos pedindo luz, graça e sabedoria diante do que lemos. É tua palavra e nós lemos, Deus, no temor e tremor de Jesus. E Pai eterno, Asaf compôs dizendo que é um salmo didático. E Pai, nós queremos aprender, nós queremos sabedoria, nós queremos, Deus, sabedoria de raciocínio para pensar, para ler a vida, para entender a vida corretamente. Mesmo quando somos tomados de uma sensação de que o Senhor cruzou os braços e não faz o que deveria fazer. Pai, nós queremos sabedoria emocional para sentir as coisas certas, para não ser tomados de medos, de presunções, para não ser tomados de revoltas, de inquietações, de apreensões. Ó Deus, nós queremos sabedoria, inteligência emocional. Queremos, Deus, uma fé sólida, consistente, que não depende de circunstâncias. E nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude e nos ensine através desse texto que lemos. Estamos aqui como alunos do Senhor, querendo aprender, e oramos em nome de Jesus. Amém. Este é um salmo que fala da relação do povo de Deus com os inimigos do povo de Deus. Aqui é um momento tenso, é um momento complicado, porque é um momento em que o inimigo está prevalecendo. O cenário do salmo é um questionamento a Deus diante do ataque feroz do adversário. O cenário é o inimigo atacando, invadindo o território do povo de Deus, saqueando o território do povo do Senhor. É o inimigo não somente atacando as fazendas, atacando as terras, não somente atacando as casas do povo de Deus, mas a ousadia do inimigo avança para dentro do território a ponto de atacar próprio templo do Senhor. A própria casa de Deus é afrontada e atacada aqui no texto. Ele vai falar dos adversários, versículo 4, bramando no lugar das assembleias. E ali no lugar das assembleias, alteando, levantando suas próprias bandeiras, seus próprios símbolos.
Ele fala no Salmo de uma afronta, de uma vergonha, de uma opressão imposta pelo adversário. E aqui, os inimigos do povo de Deus, nós precisamos entender que mesmo no Velho Testamento, há duas qualificações aqui dos inimigos. Os inimigos são, no cenário geopolítico, homens, nações, povos vizinhos. Os inimigos são os amorreus, como aquela lista que a gente bem conhece, os girgazeus, os jebuseus, os ferezeus. Tem uma série de inimigos que atacam, que invadem constantemente o território deles e saqueiam e roubam a produção agrícola. Há inimigos que constantemente invadem e impõem seu próprio domínio nas coisas do povo de Israel. Então ele está falando desses ataques do inimigo, e aqui há um ataque maior, há um ataque de proporções maiores, de extensões maiores do que aqueles constantes que eles enfrentavam. Aqui o inimigo atacou e prevaleceu. Aqui o inimigo atacou e conquistou, inclusive, como dissemos, o próprio templo do Senhor. Mas nós temos que lembrar que não é apenas uma questão geopolítica, não é apenas uma questão de economia, de saquear e roubar a plantação de trigo, de atacar, invadir e roubar os animais. Não é apenas um saque temporário das coisas materiais, o prejuízo financeiro, o queimar da plantação deles, o matar pessoas apenas. Aqui há algo muito maior. As guerras daqueles dias eram também religiosas. Quando um exército vencia o outro, significava que o Deus daquele exército vencedor venceu o Deus do exército perdedor. Então, perder uma guerra para o povo hebreu gerava uma crise teológica terrível. Ser atacado e perder gerava uma perturbação de alma enorme. Por isso que ele pergunta no texto: por que nos rejeitas, ó Deus? Porque se acende a tua ira contra as tuas ovelhas. Ou seja, ele entende que perder a guerra significava Deus estar irado com eles. Significa rejeição divina contra eles. Mas essa guerra tem a simbologia também da guerra espiritual, da batalha que eles enfrentam para ser povo de Deus, da luta que é para serem o único povo, a única nação, aonde está o centro da adoração do único Deus verdadeiro na terra. Ou seja, você tem um povo que tem a luz, que tem o oráculo divino, que tem a revelação divina, que tem o templo de Deus, e ao redor do povo hebreu estão povos pagãos, enganados por forças das trevas, que adoram falsos deuses e se levantam contra eles e os oprimem, tentando impor a sua própria adoração a eles. É um momento complicado, tenso, complexo. Você vai ver no Salmo, o versículo de número 14, que ele vai dizer, o versículo 13 e 14, o texto nos diz que ele ataca, que ele enfrenta, que ele vence o monstro marinho. Aqui são usadas duas palavras, o Tanim e o Leviatã. E o Leviatã é um negócio bem misterioso dentro da Bíblia. Essa palavra Leviatã aparece diversas vezes, aparece em diversos livros, e é uma expressão que tem sido algumas vezes mal interpretada, e já virou até tema de livro, já virou tema de filme, tema de série de TV. E algumas vezes as pessoas já vão diretamente entendendo Leviatã como sendo Satanás. Não é diretamente Satanás, mas aponta para os inimigos espirituais por detrás dos inimigos materiais. Ou seja, isso aqui significa para nós que aquelas guerras que eles enfrentavam contra os povos vizinhos, por detrás delas havia forças espirituais malignas. É interessante nós olharmos que nos diversos povos,
assim como aqui no meio do povo judeu havia o Leviatã, que era uma espécie de serpente com várias cabeças, como nesse texto, quando diz que Deus esmaga as cabeças, a tradução nossa está crocodilo, porque alguns tradutores entendem que esse animal é uma referência aos crocodilos do Nilo, que alguns entendem que poderiam nadar, inclusive, no mar, viver na água salgada, porque algumas vezes você vai ter referência do Leviatã na água doce, na água salgada, aqui na Escritura, mas você vai olhar e vai perceber uma coisa interessante. Você tem seres como Tiamat, seres como o Lotã, como a Hidra de Lerna, o Yamata. Na cultura japonesa tem 8 cabeças. E assim você vai perceber vários seres mitológicos, como sendo dragões, serpentes de 7 cabeças. Mas uma coisa curiosa, em todas as culturas, esse ser é o ser gerador do caos, é o ser gerador da desordem. E o grande anseio desses povos, a grande afirmação de triunfo desse povo, é quando esse ser causador do caos pode ser vencido. É o ser mais temido. É o ser temido na navegação, é o ser temido na guerra. Por diversas vezes, quando um povo era invadido, devastado, eles entendiam que haviam sido atacados pelo Kraken, haviam sido atacados por uma divindade do caos, por um ser mitológico do caos, que havia levantado aquele exército e os havia assolado. Aqui dentro do contexto bíblico, não é a intenção do autor bíblico mencionar a mitologia, mas dizer que o que está por trás da mitologia é um inimigo de Deus, é o inimigo do povo de Deus, que por trás das guerras geopolíticas existe uma guerra espiritual em andamento. Então, esse salmo aqui nos ensina, como é um masquil, é um salmo de ensino, ele vai nos ensinar 3 verdades aqui, ensina várias verdades, eu quero destacar 3 delas. Primeira verdade que esse salmo quer nos ensinar ou nos lembrar, já sabemos disso, é que os nossos inimigos não estão parados. Quando ele faz essa pergunta, se Deus está de braços cruzados, até quando Deus por acaso estaria com os seus braços no seio? Na verdade, esse salmo quer nos lembrar, esse salmo quer nos ensinar que os nossos inimigos não ficam de braços cruzados, os nossos inimigos não estão parados. Ele diz no salmo que aqueles adversários haviam transformado as construções deles em ruínas. Versículo 3 fala sobre isso. E diz que tudo quanto de mal eles têm feito no santuário de Deus, que os adversários estão ali bramando do lugar de adoração e de culto. E aí ele descreve a devastação do inimigo no versículo 5 de uma forma interessante. Ele disse que parecem com os que brandem machados no espesso da floresta. Aqui tem uma figura interessante. Às vezes nós nos assustamos quando vemos uma cena de 10, 20, 30 funcionários de uma fazenda, cada um com uma motosserra ou com máquinas serrando as florestas e lançando árvores ao chão, uma atrás da outra, e de repente, aquela espessa floresta que levou anos para se formar naquele lugar, simplesmente está devastada a um monte de pontas de toco apenas e árvores deitadas e tudo aquilo devastado. Naquela época, isso era feito quando um exército invadia o território do adversário e algumas vezes 1.000, 2.000 soldados, cada um com machado na mão, cada um com martelos, ferramentas em suas mãos. A figura aqui seria como se aquele exército tivesse entrado numa floresta e cada um dos milhares de soldados com machado
machado na mão, batendo. Imagine você o barulho, as pancadas, as árvores deitando, quebrando, aquele estouro da árvore quebrando, aquele estrondo das árvores caindo, e aquela cena assustadora daquela espessa floresta, de repente totalmente devastada. Aqui ele está dizendo que é isso que o inimigo estava fazendo com eles. O inimigo não está parado. Ele está dizendo: Deus, olha para a terra, Senhor, olha para a nossa realidade, Senhor, atenta para o teu povo, porque estamos numa tensão, estamos debaixo de guerra, estão queimando o teu santuário. Versículo 7 diz: deitam fogo, profanam, arrasam até o chão, dizem no coração: vamos destruir, vamos acabar de uma vez, vamos arrasar o povo de Deus. E ele diz no texto que depois de passar o machado nas árvores, ele está com fogo naquele lugar. E a afirmação triste é: queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Mas o ponto de maior ofensa nesse texto é quando diz o versículo de número 4: os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Eles levantam o próprio símbolo deles no lugar do símbolo de Deus. Eles abaixam a bandeira nacional dos judeus. Eles abaixam o símbolo da fé dos judeus, que é o templo, e eles erguem o símbolo da própria crença deles. É o que acontecia na guerra. A maior ofensa era exatamente substituir os símbolos e calar os profetas. Meus queridos, esse salmo está nos ensinando que, como povo de Deus, nós lutaremos contra inimigos que não param, contra inimigos que não cessam. Mais do que guerra contra filisteus, amorreus, contra sírios, babilônicos, o povo hebreu enfrentava uma guerra espiritual. Por detrás de exércitos, por detrás de crenças, por detrás daquelas religiões, haviam demônios, havia a força de Satanás seduzindo, prendendo aquelas nações. E Satanás não queria que a revelação de Deus que estava em Israel passasse para os seus vizinhos. Muito pelo contrário, Satanás fazia contínuo esforço para que o paganismo dos babilônicos, dos caldeus, dos cananeus, introduzido em Israel, prevalecesse. É isso que Satanás quer, ver os símbolos do paganismo, ver os símbolos do secularismo. Satanás quer ver os símbolos, os valores do secularismo, do liberalismo. Satanás quer ver o símbolo das coisas equivocadas, erradas, balançando no lugar aonde deveriam estar os símbolos da fé. É terrível quando nós vemos num púlpito aonde se deveria pregar a palavra do Senhor, alguém prega contra a palavra do Senhor. É triste quando nos cultos das igrejas as pessoas cantam o que vai contra o Senhor. É terrível quando as pessoas ensinam na literatura chamada evangélica, e você abre um livro e vai ler, e você percebe que em nome da Bíblia, que em nome da fé, que em nome da religião, naquele livro estão levantando o próprio símbolo do mundanismo, estão levantando o próprio símbolo de Satanás, estão levantando o símbolo das coisas contrárias à verdade de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos nos enganar. Os inimigos não estão parados. O inimigo está atacando constantemente. O inimigo está continuamente fixando suas ideologias. O inimigo está continuamente levantando suas bandeiras, continuamente calando os profetas. É terrível, mas há profetas de Deus comprometidos com agendas de partidos, com agendas de ideologias, com agendas do secularismo e não com a agenda da revelação divina. Era como quando os inimigos do Velho Testamento invadiram o templo de Jerusalém, derrubaram o templo, tiraram a Arca da Aliança e ergueram estátuas de Baal.
no santuário de Deus. Muitas vezes, Satanás tem usado pessoas para erguer nos púlpitos, nos cultos, na literatura, nas academias de ensino teológico. Satanás tem levantado pessoas para colocar Baal no lugar de Deus, no coração do povo de Deus. O inimigo não está parado. Segundo lugar, se o inimigo não está parado, esse salmo está nos ensinando que nós não podemos ficar parados. Se o inimigo não está parado, se os inimigos estão atacando, se a maldade está se espalhando, se o inimigo está causando desolação, se o inimigo está arrasando, se o inimigo está continuamente baixando a bandeira do evangelho e levantando bandeira de filosofia, de ideologia, se o inimigo constantemente está levantando os valores, os símbolos das suas convicções, das filosofias terrenas, humanas, satânicas, malignas, sincréticas, e no lugar aonde o evangelho deveria ser proclamado, pessoas estão proclamando outras coisas que não o evangelho. Se o inimigo está invadindo territórios, ateando fogo nos símbolos das coisas de Deus, nós como povo de Deus não podemos ficar parados. O texto diz que há desolação, e ele fala desolação perpétua, que é a ideia de desolação contínua, há uma ação contínua do inimigo. O texto fala de profanação, eles profanam as coisas sagradas. O texto fala de gritaria, do protesto deles contra as coisas de Deus, que eles entram, que eles invadem, que eles fazem a mobilização, que eles fazem o protesto, que eles gritam de tal forma que aqueles que falam em nome de Deus têm que calar, que eles gritam para fazer prevalecer a voz deles. Aqui a ideia é, você prega uma verdade do evangelho, as pessoas gritam e ameaçam, e aí muitos crentes param de pregar o evangelho. Você prega que determinadas práticas são pecaminosas, aí o que acontece? Nós somos censurados, nós corremos riscos de ser censurados. Em alguns países, algumas pessoas têm feito esse tipo de experiência. Eu li de um missionário que fez isso num certo bairro de Londres. Ele pegou um texto bíblico e começou a ler, só para fazer de teste. Ele terminou algemado, antes de terminar a leitura do texto. Porque aquele texto dizia que certas práticas são pecaminosas, mas a cultura predominante naquele bairro se ofende com aquela leitura da Bíblia. E aí o que fazer? Como agir? É isso, eles querem gritar mais alto, eles querem falar mais alto, eles querem impor as ideias. Alguns dizem, é a ciência que afirma. Alguns dizem, você não pode dizer isso, isso é desrespeito à ideia do outro. Como se as nossas ideias não precisassem ser respeitadas. O texto diz que há essa ostentação que é o hastear da bandeira deles no lugar em que era a nossa bandeira. Mas agir como? Qual é o tipo de ação que esse salmo nos ensina? Porque a sensação deles é, o inimigo está agindo, estamos vendo o inimigo agir, mas a sensação é que Deus não está agindo, que Deus não está defendendo o seu povo, Deus não está ouvindo as orações, Deus não está nos sustentando, Deus está de braços cruzados enquanto eles incendeiam, derrubam os muros, derrubam a construção, hasteiam suas próprias bandeiras. A ação que Deus espera de nós nesse salmo são basicamente duas. Uma é o que ele está fazendo. É bem interessante que o salmo é uma oração a Deus. Ele começa se dirigindo a Deus, dizendo, Senhor, por que o Senhor nos rejeita para sempre? Por que o Senhor nos tem rejeitado? Por que o Senhor acendeu a sua ira contra nós? A primeira ação é esta reflexão de onde pecamos, de onde tropeçamos, de onde erramos. É o autoexame, é a autoavaliação, é Deus, aonde temos errado. A segunda ação desse salmo é quando ele diz no versículo 21,
Não fique envergonhado o oprimido. Louve o teu nome, o aflito e o necessitado. É interessante, ele não perde a condição de aflito e de necessitado, mas ele convida, ele convoca para louvar ao Senhor, mesmo na condição de oprimido, mesmo na condição de aflito, mesmo na condição de necessitado. O desafio desse salmo é: o inimigo está em ação. Se o inimigo está parado, você não pode ficar parado. Se o inimigo está agindo, se o inimigo não está parado, ore. Se o inimigo está agindo, clame a Deus. Não se prostre, não se paralise. Não fique você de braços cruzados, porque o inimigo não está de braços cruzados, está atacando, está destruindo, está levantando, trazendo suas ideias, levantando suas bandeiras, queimando os lugares santos de Deus, calando, tentando calar o povo de Deus. Em síntese, a resposta é: não se cale diante do que o inimigo está fazendo. Não se paralise diante do ataque do inimigo. A mensagem é: nós estamos num ambiente de guerra. Deus nunca nos disse que era passeio turístico. Deus nunca disse que a vida cristã, que ser povo de Deus era passeio turístico. Deus disse a eles que haveria guerras, que eles haveriam de prevalecer contra inimigos, ou seja, guerra, batalhas, que o inimigo se levantaria contra eles. Guerras, batalhas. É assim, irmãos, a vida cristã é descrita diversas vezes em termos de batalha, em termos de guerras. E guerras traz feridas, e guerras traz perdas, guerras traz enfrentamentos. Guerra exige de nós atenção, alerta, esforço. Guerra exige de nós orar continuamente, orar sem cessar. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Vigie e ore. Porque toda vez que você baixa a guarda, nós estamos em guerra. E quem está em guerra não baixa a guarda. Quem está em guerra não pode descansar, não pode relaxar, não pode acomodar. Quem está em guerra, fica atento, ora e vigia. E terceiro e último lugar, o texto diz: os nossos inimigos não estão parados. Se os nossos inimigos não estão parados, nós não podemos ficar parados. Mas a verdade mais importante que esse salmo quer ensinar é: o nosso Deus não está parado. O nosso Deus não está parado. O nosso Deus vai agir. O nosso Deus agirá na hora certa. Há aqui no Salmo uma súplica, há uma oração a Deus, ainda que ela expresse uma revolta, ainda que ela expresse uma amargura, ainda que ela expresse um desespero, ainda que ele expresse até mesmo um atrevimento quando ele diz a Deus: até quando, Senhor? O Senhor vai ficar parado? O Senhor vai ficar assim, com os braços cruzados? Mas ele mesmo sabe que Deus não está. O que ele está ensinando a nós é que nós podemos ser tomados de sensação de que Deus não está fazendo nada, mas a nossa sensação não é verdadeira. Nós podemos chegar à conclusão de que Deus não está fazendo nada, mas a nossa conclusão não é verdadeira. A realidade é que a vida pode sinalizar, pode mostrar os fatos, as notícias, os acontecimentos, as ações do inimigo, a nossa falta de forças de reação diante do ataque do inimigo podem simbolizar para nós, podem sinalizar para nós que Deus não está fazendo nada. Isso pode ser a leitura dos fatos diante do que está acontecendo. Parece que Deus não está respondendo à oração. Você orou e Deus não ouviu. Você pediu e Deus não respondeu. Você orou e nada aconteceu. Mas nesse salmo, ainda que o sentimento seja esse, a pergunta é, versículo 11: por que conservas no teu seio a mão? Por que o Senhor está assim? Mas ele diz uma coisa, uma verdade que ele sabe bem: ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. E aí ele faz esta afirmação teológica sensacional. Ele diz: ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra.
tu com o teu poder. Aí ele começa a descrever: o Senhor dividiu o mar, o Senhor venceu os teus inimigos, o Senhor é quem derrota os teus adversários. Esses inimigos que se levantam contra nós, eles nos derrotam. Eles têm poder por nossas fraquezas, por nossos erros, por nossas limitações. Eles podem nos derrotar, mas o inimigo não pode derrotar o Senhor. E aí esta é a afirmação central do Salmo. Ele está dizendo que o inimigo pode nos derrotar, mas que Deus pode derrotar o inimigo que pode nos derrotar. E a confiança é arremetida para Deus. É por isso que ele diz no versículo 22 do Salmo: Deus, olha o que o Senhor já fez. E é engraçado, antes do 22, ele vai falar de que Deus, dele é o dia, dele é a noite, dele são os ribeiros. Ele secou rios caudalosos para que o povo passasse. Ele abriu o mar vermelho, ele abriu fonte no deserto. Ele controlou o sol e a lua. Ele fixou o fim da terra, o verão, o inverno. Ele é o Criador. E aí ele diz no 18: lembra-te disto, Senhor. O inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Senhor, não nos entregue, aqui ele diz, as aves de rapina. Não deixa a águia, o falcão devorar a pomba. Nós somos uma pomba, o inimigo é um falcão. Senhor, não deixa o inimigo nos devorar. Ele diz: considera, lembra da tua aliança. Lembra que somos o povo da tua aliança. Ele diz: Deus, não nos deixe ser envergonhados e humilhados. E a grande petição, ele diz: levanta-te, Deus, levanta, Deus, pleiteia a tua própria causa. E aqui é a chave do Salmo: a causa não é nossa, a causa é de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. O evangelho não é nosso, a igreja não é nossa. Quando as ideologias do século parecem arrasar a obra de Deus, que é a igreja, quando o secularismo, o materialismo, o ateísmo, o misticismo, quando o sincretismo religioso, quando todo tipo de pensamento, conceito parece esmagar as coisas de Deus, nós precisamos lembrar que são as coisas de Deus, que é a igreja de Deus. E ele diz: Senhor, levanta e pleiteia a tua própria causa. Não é a minha causa, não é porque eu sou importante, não. É a causa de Deus, é o nome de Deus, é o evangelho de Deus. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus. Então o maior interesse não é seu em ser defendido, mas é de Deus em defender e proteger você. Nós precisamos lembrar disso. Saber que a causa é de Deus, saber que a obra é de Deus, traz paz, alivia a carga, descansa nosso coração. Nós precisamos entender isso. O zelo é de adorador quando nós clamamos, não de dono das coisas de Deus, porque Deus é dono das suas coisas. Deus é dono do evangelho, o nome é de Deus, o evangelho é de Deus, a obra é de Deus, a igreja é de Deus. Aqui é muito interessante. Lá atrás eles viviam guerras, que eram guerras contra povos, eram guerras geopolíticas. Era questão de território, questão de domínio, questão de dinheiro. Ainda hoje continua sendo. Por detrás de todas as guerras existem ideologias. Existe a questão de poder, de dinheiro. Existe a questão de fazer suas ideias prevalecer sobre a ideia do outro. Nós vivemos num mundo caótico. É interessante aqui quando ele diz no Salmo que Deus se levanta, e quando Deus levanta é para esmagar sobre as águas da terra a cabeça do Tanim. Quando Deus se levanta é para esmagar as cabeças do ser que aqui ele chama de Leviatã, que era um animal, talvez um animal extinto, primitivo, gigantesco, que assolava aldeias, que destruía embarcações. A maneira de descrever esse ser é muito além, ou esses animais é muito além do que eles eram. Talvez uma espécie de lagarto gigante, um dinossauro. O fato é que alguns são descritos, parece com um crocodilo, algum parece com um lagarto, outro parece com um hipopótamo, outro parece com o dragão
Jó vai descrever que ele tinha uma capacidade de dar aquele cuspe químico que arremetia fogo, e há estudos de animais extintos que poderiam de fato armazenar uma mistura química no seu corpo a ponto de cuspi-la em forma de fogo. Ele descreve um animal gigante, um animal terrível, e a devastação causada, as mortes causadas, o terror causado por aquele animal se assemelha ao terror causado pelo diabo na humanidade, na história. Porque assim como as pessoas não podiam derrotar aquele animal pela força dele, pelo tamanho dele, nós seres humanos não podemos derrotar Satanás na força e grandeza do que Satanás faz. Se você ler comigo Apocalipse 14:7, Apocalipse 14:7 fala de um animal que vem da parte do diabo, de um animal enviado por Satanás, que tem 7 cabeças, 10 chifres, e esse animal se levanta contra o povo de Deus. Ele diz que, no capítulo 17, ele vai dizer que as 7 cabeças são 7 reinos, que os 10 chifres são reis, ou seja, esse é um animal que tem cabeças que são reinos, governos humanos, reis humanos. Ou seja, é Satanás usando geopoliticamente governos, leis, culturas. É Satanás usando ideologias para se levantar contra o povo de Deus. E o que diz o versículo 7 é: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, contra os crentes, os seguidores. Santos em Apocalipse são os seguidores de Jesus. E olha que terrível, e os vencesse. Foi dado que ele guerreasse contra os crentes e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Esse ser, esse Leviatã, esse dragão, essa serpente descrita em Apocalipse, ou seja, esse ser comparado ao Leviatã, o animal lá do passado, comparado ao dragão, comparado à serpente, chamado de serpente e dragão, desde Gênesis, foi dado a ele prevalecer contra o povo de Deus na terra. Foi dado a ele matar, esmagar, queimar os santuários de Deus, calar os profetas. Os profetas, diz o Salmo, não podem prever até quando isso se dará. E aí a invasão, a devastação, a destruição são como falcões devorando pombas. Tudo fácil para ele. Mas a grande mensagem desse salmo é que Deus se levanta contra aquilo que se levanta contra seu povo. Ele diz: levanta-te, Deus. Que Deus age, que Deus intervém, que Deus interfere na história. Levanta-te, Deus, e pleiteia a sua própria causa. Nós não podemos ler Apocalipse 14:7. Se a gente parar só aqui, fica triste, não fica? Fica assustador. O texto diz: foi dado a ele prevalecer contra o povo de Deus. Como Apocalipse é um livro de esperança, se está dizendo que ele vai prevalecer. É o que o Salmo diz: Senhor, queimar o santuário, Senhor, prevalecer, os senhores estão destruindo, arrasando, até quando, Senhor? O Senhor vai ficar de braços cruzados e vai deixar Satanás fazer isso, usar os governos, os homens, os reinos vizinhos, mobilizar e destruir? Apocalipse 19:11 diz assim, olha só, agora é a cena do Salmo 74, versículo 22. Ele diz assim: levanta-te, Deus. Então, qual é a resposta a essa oração? Apocalipse 19:11 diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Cavalo aqui tem a ver com o comandante da guerra, o rei liderando o seu exército. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja, e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-nos os seus exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente
pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Versículo 19, dá um pulo. Vi a besta, vi o animal, vi o Leviatã, vi as nações, vi os reis, vi os reinos, vi Satanás com os seus esquemas, com as suas ideologias, vi Satanás com seus exércitos, com seus partidos, com sua cultura, com suas sociedades. Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, contra o seu exército. Mas a besta, o animal, foi aprisionado. Com ele, o falso profeta, que com sinais feitos diante dele seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Essas são as reafirmações do Salmo, irmãos. É preciso reafirmar: Deus não está de braços cruzados. Deus está agindo e na hora certa fará o que tem que fazer. E é preciso sempre reafirmar que Deus agiu, tem agido e agirá conforme lhe apraz. Deus se levanta contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Fecha seus olhos e vamos orar. Talvez você esteja nas suas lutas, nas suas batalhas, tomado de sensação de que Deus cruzou os braços, de que Deus não te ajuda, de que Deus não estende a mão. E assim mesmo, às vezes, temporariamente, Deus permite avanço do adversário contra nós. Deus permite circunstâncias adversas, porque estamos numa guerra, estamos no meio de uma batalha. Mas guarde isso: todas as vezes que sofremos uma derrota, porque o adversário é como um monstro gigante, mais poderoso do que nós temos que nos lembrar que Deus esmagará a cabeça da serpente. Que as batalhas circunstanciais são só símbolos de que estamos numa guerra, mas estamos numa guerra cujo final, a vitória, é de Deus e do povo de Deus. Não se aterrorize, não se assuste com o prevalecer do inimigo circunstancialmente. Levanta teus olhos, olhe para o final da batalha. Deus não está de braços cruzados. A cena é Jesus montado sobre um cavalo branco, liderando o seu exército na guerra. O que você está enfrentando é uma batalha contra o inimigo num dos campos de batalha. E quando você estiver perdendo para o inimigo, o nosso comandante supremo virá em nosso socorro e nos sustentará. Então fecha seus olhos e ora a Deus. Senhor, estou numa guerra, estou numa batalha. O diabo, o inimigo, usando pessoas, usando circunstâncias, usando cultura, usando leis, usando a realidade econômica do momento, mas o inimigo se levantando contra nós. Talvez a sua pergunta é: até quando, Senhor? A resposta é: na hora certa. Descansa seu coração. Deus vai levantar e defender o que é dele, e você é dele. Tenha paz no seu coração. Não tenha medo do que se levanta contra o povo de Deus. Saiba que Deus se levantará contra esse monstro terrível de 7 cabeças, um Leviatã, o Senhor do caos, o causador do caos. O Deus Todo-Poderoso esmagará a cabeça da serpente no final. Jesus Cristo virá marchando vitorioso, porque Ele venceu Satanás. Ele venceu o inimigo das nossas almas, a antiga serpente. E os que seguem Jesus, a vitória de Jesus é a vitória deles. Não venceremos na nossa força, mas a vitória de Jesus nos abre vitória sobre o adversário. Ora a Deus: Senhor, o Senhor sabe quem está em luta, aterrorizado, dizendo que o Senhor cruzou o braço e não escuta mais a oração. Mas Deus, sabemos que o Senhor não cruzou os braços, que o Senhor segue controlando as ações do adversário. E na hora certa, o Senhor esmagou a cabeça da serpente na cruz. E o Senhor, Deus amado, no momento certo, voltará glorioso. E julgará as nações, e julgará os reis e os reinos, e julgará as leis humanas, e julgará os juízes humanos.
Na hora certa, o Senhor fará a tua obra, e o Senhor sempre defende a tua causa. E a nossa oração é: levanta-te, Deus, levanta-te nesses dias de pandemia, levanta, Deus, nesses dias de confusão, de caos político, de caos econômico, levanta-te, Deus, a favor do teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar o hino, queridos.